O mercado financeiro já tem incorporado nas projeções os indicadores mais favoráveis da atividade econômica. Eu falo do PIB, do terceiro trimestre, que acabou vindo melhor na composição do que se esperava, e a inflação oficial IPCA, que foi divulgado na sexta passada. A gente já percebe isso no relatório Focus desta segunda-feira, que reduziu as projeções de inflação e elevou as previsões quanto ao desempenho da economia, quanto ao avanço do PIB. Em relação à inflação, o mercado agora trabalha com a projeção do IPCA no final deste ano em 2,88%. Isso é menos do que o piso da meta, que é 3%. Para o ano que vem, projeta 4,02%. Aí há um questionamento muito grande, claro, e não sem motivo da população quanto a essa projeção de inflação tão baixa assim, já que a gente vê os constantes aumentos de preço de combustíveis e amanhã, terça-feira, começa a valer o novo reajuste de gasolina do diesel nas distribuidoras, determinado pela Petrobras. Nós tivemos na sexta-feira passada, inclusive, a Petrobras anunciando que fará uma revisão dos critérios de reajuste do botijão de gás, porque os aumentos têm sido pesadíssimos, estão afetando boa parte da população de baixa renda que precisa do uso do gás e não está tendo condição financeira de bancar tantos aumentos assim. Mas, enfim, mesmo com esses reajustes de preços administrados, na média, a inflação continua bem comportada. A alimentação veio em deflação pelo 7º mês consecutivo e na balança nós temos esses indicadores com um comportamento melhor. Se bem que é importante observar que nós tivemos tanto o IPCS da Fundação Getúlio Vargas, que é o índice de preço ao consumidor, quando o IGPM, chamado índice do aluguel, abrindo o mês com variações maiores, e entre os fatores que estão levando a essa variação mais pesada estão exatamente os combustíveis. Então, vale observar o que vai acontecer agora no fechamento de dezembro, mas em contrapartida, a tarifa de energia deixou de ter a bandeira vermelha no nível 2, voltou ao nível 1, isso fará diferença nos índices também, e aí, nesse caso, até um pouco de diferença na conta a pagar no fechamento do mês. Agora, em relação ao crescimento da economia brasileira, o mercado elevou a projeção do PIB deste ano para 0,91%, há a possibilidade ainda de encostar em 1%, e no ano que vem para 2,62%. De novo, a gente também deve ter questionamento em relação a essas projeções quanto ao crescimento da economia, porque nós temos ainda dados bem desfavoráveis, como é o caso do desemprego, que atinge oficialmente mais de 12 milhões de brasileiros. Para quem conseguiu uma colocação, nós temos um índice de informalidade e de trabalho por conta própria muito elevado. Então, tudo isso também compromete essa percepção de uma certa melhora. Agora, vale lembrar que nós levamos um tombo pesadíssimo por 2 anos consecutivos. Então, quando se sai de uma recessão de 7% para um crescimento de 1%, ainda que seja um crescimento medíocre, é algum avanço. E é isso que se fala quando se diz na retomada da atividade econômica. Agora, em relação aos juros, o mercado continua trabalhando com previsão de 7% da Selic para o ano que vem, mas o Banco Central sinalizou a possibilidade de cortes e com essa inflação prevista num patamar baixo, haveria, em tese, possibilidade de mais cortes, sim, da taxa Selic, da taxa básica de juros. O problema aí é a velha história do ajuste das contas públicas, da necessidade de o governo avançar com a reforma da Previdência, e esta semana será decisiva nesse sentido. Senão, o governo deve jogar toda essa conversa para 2018, ano de eleições.